E se eu te dissesse que existe um livro antigo, banido por séculos, que pode reescrever tudo o que sabemos sobre a origem da humanidade? O livro de Enoque não apenas desafia crenças estabelecidas, mas também revela segredos ocultos sobre anjos caídos, gigantes e o destino final do mundo. Por que esse livro foi escondido? O que ele tem de tão perigoso? Hoje, vamos mergulhar nessa história esquecida e descobrir se o livro de Enoque realmente guarda a verdade sobre a humanidade. O livro de Enoque é uma das escrituras mais misteriosas e controversas da antiguidade. Considerado apócrifo pela maioria das tradições religiosas, esse texto oferece uma visão surpreendente sobre os eventos que moldaram a humanidade e os bastidores espirituais do mundo. Mas o que exatamente esse livro revela? Vamos explorar seus principais aspectos. O livro de Enoque é atribuído a Enoque, o bisavô de Noé, um homem que, segundo a tradição bíblica, andou com Deus e foi levado, sem passar pela morte. O texto foi amplamente aceito por certos grupos judaicos da época, mas acabou sendo excluído da maioria das Bíblias modernas, permanecendo apenas na tradição etíope. Mas por que esse livro foi deixado de lado? Alguns acreditam que seu conteúdo era considerado muito perigoso para ser amplamente difundido. Um dos elementos mais impactantes do livro de Enoque é sua narrativa sobre os vigilantes, um grupo de anjos que desceram à terra e tiveram relações com mulheres humanas, dando origem a uma raça de gigantes chamados Nefilim. Esses seres teriam corrompido a humanidade, trazendo consigo conhecimentos proibidos, como astrologia, metalurgia e magia. Essa história é vista por muitos como uma explicação alternativa para eventos que culminaram no dilúvio. O livro de Enoque também descreve como esses anjos caídos ensinaram segredos ocultos à humanidade. Em resposta a essa corrupção, Deus teria ordenado um julgamento severo, punindo os vigilantes e preparando a destruição da terra através do dilúvio. A ideia de que seres divinos interferiram na história humana e foram condenados por isso levanta questões profundas sobre a influência espiritual na evolução da humanidade. Outro ponto fundamental do livro de Enoque é sua abordagem sobre o futuro da humanidade. Ele traz visões sobre um julgamento final, a redenção dos justos e a destruição definitiva do mal. Muitos estudiosos veem conexões entre essas profecias e o Apocalipse de João, sugerindo que esse livro poderia ter influenciado o Novo Testamento. A grande questão que cerca o livro de Enoque é: ele realmente carrega uma verdade oculta ou é apenas uma compilação de mitos antigos? Sua exclusão da Bíblia levanta suspeitas, e muitos se perguntam se autoridades religiosas quiseram suprimir um conhecimento proibido. Por outro lado, estudiosos argumentam que sua linguagem e estilo indicam múltiplos autores ao longo do tempo, o que pode comprometer sua credibilidade histórica. O livro de Enoque permanece como um dos textos mais enigmáticos da história, provocando debates entre teólogos, historiadores e pesquisadores espirituais. Mas será que ele realmente revela a verdadeira história da humanidade? Ou apenas reflete crenças e temores de uma época remota? Apesar de ser um texto apócrifo, o livro de Enoque tem paralelos impressionantes com passagens da Bíblia, especialmente no Gênesis e no Apocalipse. Elementos como o dilúvio, a queda dos anjos e o julgamento final são encontrados tanto em Enoque quanto nos textos bíblicos tradicionais. Além disso, referências a Enoque aparecem em cartas do Novo Testamento, o que levanta a possibilidade de que ele tenha influenciado escritores cristãos primitivos. Muitas tradições esotéricas e ocultistas veem o livro de Enoque como uma fonte de conhecimento proibido. A ideia de anjos ensinando segredos aos humanos tem eco em tradições alquímicas, cabalísticas e gnósticas.
Alguns acreditam que o livro contém chaves para compreender o universo espiritual e seus mistérios, enquanto outros alertam sobre os perigos de explorar tais ensinamentos. O fato de o livro de Enoque ter sido amplamente lido por algumas seitas judaicas e cristãs antigas sugere que ele exerceu uma influência significativa no desenvolvimento da teologia primitiva. Seu conceito de anjos rebeldes e um julgamento celestial pode ter moldado a visão cristã do inferno e da batalha entre o bem e o mal. Diferentes versões do livro de Enoque foram encontradas ao longo dos séculos, com variações significativas entre os manuscritos. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos no século XX, incluem fragmentos do livro, reforçando sua antiguidade. No entanto, estudiosos debatem até que ponto essas versões são fiéis ao original ou foram alteradas ao longo do tempo. O livro de Enoque continua a fascinar estudiosos e curiosos, permanecendo como um mistério que desafia nossa compreensão da espiritualidade e da história humana. Seria ele uma peça-chave para desvendar segredos ocultos ou apenas um reflexo das crenças de uma era distante? O livro de Enoque nos oferece um olhar fascinante sobre um passado esquecido e questões espirituais profundas. Ao longo deste vídeo, exploramos sua origem, os mistérios dos anjos caídos, suas conexões com outras escrituras e as implicações ocultas que ele carrega. Mas agora, queremos saber sua opinião. Você acredita que o livro de Enoque foi censurado por conter verdades proibidas? Ou ele é apenas um reflexo das crenças antigas? Comente abaixo sua visão sobre esse tema. E se você quer continuar explorando mistérios bíblicos e espirituais, recomendamos que assista aos vídeos sugeridos na tela final. Há muito mais para descobrirmos juntos. Se você chegou até aqui, parabéns! Você faz parte de um grupo seleto que busca o conhecimento. Comente: eu cheguei até o final, sou persistente, eu vou vencer. Nos vemos no próximo vídeo.